Fala palestra, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vitória importante fora de casa. Palmeiras agora é o líder do campeonato, merecidamente. Jogou muito bem, Gustavo Gomes, Vitor Roque e Andreas, mostrando, né, que os três são de uma liderança imensa aí no Verdão. E o Felipe Melo, né, e o Nilson Luiz fizeram aí suas análises da partida. Vamos ver o que eles falaram, vamos ver também o que a galera da SPN, né, o Elton Serra aí, falou desse jogo aí. Palmeiras, uma vitória gigante fora de casa, né? Mostrando sua força já no começo do campeonato. Agora é se manter na liderança para chegar no final, líder e, em nome de Jesus, ser campeão em 2026. Olha só o que Felipe Melo falou e vamos ver também o restante das outras análises aí. Já tô deitado, cansado pra caramba, amanhã tem jogo. Então vamos lá. Vitória importante do Palmeiras. A gente tá no final do jogo. Vitória muito, muito importante do Palmeiras. É sempre muito difícil ganhar do Inter, principalmente jogando em Porto Alegre. O Inter é um gigante do nosso continente. E é uma vitória realmente que coloca, de fato, o Palmeiras também na primeira colocação do campeonato, também com 7 pontos, assim como tem São Paulo, assim como tem Fluminense, Bahia, eu acho. E o Atlético Paranaense tem 2 pontos. Se vencer, pode chegar a 7. Próxima rodada já um confronto direto, né, dos líderes do campeonato, Palmeiras e Fluminense. Mas eu queria ressaltar hoje a força do Vitor Roque, né? Que potência, né? Meu Deus, que potência. Arrastou na hora que fez o gol. E o Lucas Evangelista, né? Que importância tem esse atleta? Que importância tem esse atleta pro Palmeiras, né? Entrou, foi ali, fez a pressão juntamente com o Luigi, que já tinha roubado a bola no último jogo também. Quando saiu o gol do Palmeiras contra o Corinthians, o Luigi fez uma pressão, belíssima pressão, uma pressão alta, conseguiu roubar a bola do mercado, tocou a bola em profundidade, uma movimentação perfeita que fez Lucas Evangelista, que deu um passe para o Andrés fazer o gol. Então, assim, realmente o Palmeiras mostrando sua cara, mostrando de fato que esse ano, assim como os outros, vai brigar até o final para conquistar títulos importantes. Vitória muito, muito importante para o Palmeiras. Tamo junto, rapaziada. Uma boa noite. Meus amigos, a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, está junto com o São Paulo em número de pontos, mas ganha em número de gols, né? Então, o Palmeiras é o novo líder do campeonato, ganhou 3-1 do Internacional. Vamos ter um campeonato interessante, hein? Bastante interessante. São Paulo parece que está ajeitando o time também, mas a vitória do Palmeiras é incontestável. O Inter vai lutar muito no bloco intermediário, só. Não vejo nenhuma perspectiva além de uma disputa do bloco intermediário para esse time do Internacional. Parabéns ao Palmeiras, uma defesa muito sólida, né? Ganhou sem muito esforço do Internacional, 3-1, liderança do Campeonato pro Verdão, e até a última rodada lá em dezembro vai estar brigando pelo título esse time do Palmeiras. Pode acreditar. Manda a sua opinião também. Parabéns, Verdão. Campeão do pré-carnaval, né? Um abraço. Internacional por 3-1. Vamos dar uma olhada nas estatísticas desse jogo no Gigante da Beira-Rio. Veja só, Internacional com mais posse de bola, 56% contra 44%, mais finalizações, 20-11, mas olha como a situação se inverte quando o assunto é finalizações no alvo. Olha a eficiência do Palmeiras, de 11 finalizações, 7 foram no alvo e só 3 do Inter. Grandes chances, 3 contra 2 do Palmeiras. Gols esperados, 1,07, 0,90. Ações na área rival, muito mais do Inter também. 34 contra 13 do Palmeiras. Vamos lá pro Beira-Rio, partiu Porto Alegre, contato com o repórter Gustavo Berton, que traz mais informações. Quem cruza para o primeiro gol do Gustavo é o Andreas Pereira, que vem sendo figura importante no Palmeiras. Olha essa tela que a gente separou para você. Na verdade, 2 telas do Andreas. Vai uma bolinha parada aí, ó quanto gol que já tem assistência dele, ó. Contra o River Plate, gol do Gomes. Contra o Galo, gol do Flaco. Contra o Vitória, gol do Murilo. Tudo de escanteio. Aí bola rolando, 2 contra o Vitória, do Alan e do Sousa. E contra o Internacional, nesta quinta-feira, mais uma vez, do Gomes. Então, 66% das assistências foram de escanteio. Esse Andreas Pereira é o melhor do time? Tá a pergunta aí. Ele tem 1 gol, mas tem 5 assistências. É líder em assistências.
6 participações em gol, segundo no ranking do Palmeiras, 10 chances criadas, 38 passes progressivos, 36 cruzamentos, 69 ações para frente. É o melhor do time, Elton? Nesse momento da temporada, sim, Edu, porque a gente está falando de um Andrés Pereira que começou a temporada muito bem nessa questão assistências, e antes da primeira assistência dele na temporada que foi no jogo contra o Atlético, já no início do Campeonato Brasileiro, né, no 2-2, ele não dava uma assistência desde setembro contra o River Plate, aquela vitória do Palmeiras no Monumental por 2-1. Ou seja, era um jogador que estava devendo nesse quesito, até porque estava jogando um pouco mais recuado, né, fazendo a função de segundo volante. Nessa formação do Palmeiras no 4-4-2, ele tem o Marlon Freitas ao lado dele, ele tem muita liberdade para atacar, né, porque o Alan faz um lado e o Maurício o outro, então ele se aproxima da área, consegue finalizar, como fez o gol, inclusive, pisando na área. Então ele é um jogador que cresceu nesse sentido. Com a saída do Rafael Veiga, que fazia muito essa função, já não era titular absoluto na temporada passada, mas a gente sabia que era o 10, né, aquele jogador que fazia essa função de meio armador à frente de 2 volantes. Com essa formação diferente, os volantes ganham mais protagonismo, né? O Andrés Pereira, ele tem essa qualidade de jogar área a área, de aparecer um pouco na entrada da área para finalizar e dar assistência. Então, acaba assim, nesse momento, eu falo nesse momento porque a temporada está começando e outros protagonistas podem aparecer. A gente sabe que o Palmeiras é muito mais coletivo do que individualidades, né? No momento da temporada passada, o Flaco Lopes era o principal jogador, o Vitor Roque também. Então, o Andrés Pereira, nesse momento, assume um protagonismo importante até, numa formação diferente do Palmeiras para esse início de temporada. E eu acho que ressalta muito a qualidade dele, né? Qualidade no passe vertical principalmente, e a chegada na área para finalizar. Por isso, concordo com você e com a tela, né? É o principal jogador alviverde nesse início de ano. Bom, já a vitória do Corinthians ganhou a primeira no Personagens, e o Abel falando sobre a chegada do Arias, né? Não é titular garantido, não. Eu acabo dizendo que o nosso elenco é muito recheado, então o pessoal que tá jogando, se vacilar, quem entrar vai roubar a vaga, né? É uma competição muito saudável, então acho que o pessoal acaba não relaxando. Se relaxar, quem entra vai dar conta do recado, então a zona de conforto não tem, e a gente acaba sempre pontuando isso, aumentando a cobrança interna, porque a gente sabe que o Palmeiras entra sempre para buscar título. Muito feliz, né, pelo gol, o primeiro gol com a camisa do Inter, né, sem dúvida, particularmente para mim, dá muita confiança, mas eu trocaria, sem dúvida, esse gol pela vitória, né. Hemos hecho pocos puntos, hemos ya perdido 2 partidos acá de local y la verdad que eso no puede acontecer. Tenemos que mejorar eso, tratar de, no sé, de ser más eficaces adelante, estar más concentrados atrás, porque nos hacen goles por errores puntuales, por errores de nosotros mismos. Entonces tenemos que ser más cuidadosos en ese sentido. Aí, Palmeiras continua a competir, então. 7 pontos, é o melhor do Brasileirão, o líder. 10 gols marcados, 4 gols de bola parada, aproveitamento em finalizações 51%, 27 minutos para marcar, 9 chutes certos sofridos, quer dizer, é o que levou, segundo que menos levou chutes certos, e 61% dos duelos vencidos. Vamos ouvir, então, o Abel Ferreira falando do Arias. Se você fecha o olho e imagina um jogador para entrar no seu time hoje, esse jogador é o Arias? Hoje está difícil entrar no time, porque a equipa está bem e vocês sabem que eu não dou camisetas a ninguém. Né? Eu não jogo com o nome que está atrás, né? Eu jogo com o rendimento, com o treino, e às vezes gosto de estar sentado quando estou com a minha família em casa a ver alguns comentários, e alguns teus também, mas dos teus colegas, e começo-me a rir porque quem treina os jogadores sou eu, e isto eu gosto, eu sempre cresci assim na meritocracia. Não deve jogar o nome, deve jogar quem treina melhor, quem está mais preparado, quem mostra rendimento no treino e durante o jogo, não é? Porque se fosse assim, já alguns jogadores que eu vejo aqui reformados, pelo nome que têm, ainda jogavam. Deixa-me só dizer-te isto, se o futebol não fosse físico, eu e o Castanheira ainda jogávamos. Eu deixei de jogar futebol e o Castanheira deixou de jogar futebol porque fisicamente nós fomos perdendo competências. Portanto, o que eu te posso dizer é que, claro que estou muito contente por a nossa Presidente
Isso são contratações de presidente, não é contratações de treinador. Já falei que são contratações de treinador. E mesmo as que são treinador às vezes não resultam, mesmo aquelas que às vezes toda a gente se lembra do Hazard, que custou um dinheirão ao Real Madrid e não conseguiu jogar lá, portanto faz parte. O futebol é feito de decisões, acertamos umas, outras não, mas o importante é que no final os acertos têm sido muito maiores e muito melhores. Mas estamos à espera, se vier vai-nos ajudar, aliás vai-nos ajudar quando chegar, esperar e perceber como é que ele está, mas ao dia de hoje está difícil entrar nesta equipa porque nós temos demonstrado muita consistência e é isso que eu espero ver hoje. Aí o Abel contendo o entusiasmo, né? Para se falar sobre o Arias. Contratação da presidente e tal. Não tô animado, não. Claro, dá um recado pro grupo, vai ter competição tal, e dá um recado pro Arias também, que não vai chegar e sair jogando, vai ter que mostrar também nos treinamentos. Faz parte do jogo, né? Esse tipo de declaração, Elton. Sim. Que bom que a presidente tem contratação, né? Contratação da presidente. Que contratação do Arias, né? Acho que vai ajudar muito o Palmeiras, lógico. E o Abel Ferreira sabe disso, né? E a relação dele com a diretoria do Palmeiras é muito próxima, tanto que a Leila Pereira, por diversas vezes, falava dessa questão da renovação do contrato dele e quer estar contando com ele, né? Quer contar com ele até o fim do seu mandato. Então, a relação é muito próxima e lógico que o Abel deu aval para a contratação do Arias, né? É um jogador que sim, Edu, vai precisar, por mais que estivesse jogando, né, na Premier League, um retorno ao futebol brasileiro, ele tem essa questão da intensidade, né, que ele precisou usar muito no futebol inglês. Ele emendou uma temporada praticamente, né, porque ele sai do Fluminense, o Fluminense jogou o Mundial e foi o brasileiro que foi até o final. Ele vai para a Inglaterra e já emenda essa temporada de agosto para cá, então talvez aí, enquanto os jogadores do Palmeiras estão começando a temporada, o Arias está naquele pique de reta final, né, de temporada, por conta desse calendário diferente em relação à Europa. Então é um jogador que sim vai contribuir bastante e em médio prazo vai ser titular dessa equipe. Ah, vai, certeza. Bom, vamos para um intervalo muito rápido. Minha opinião, porque foi o que eu vi nas imagens da televisão, um penalti claro em cima do Roque. Eu sei que eu falo, não é o primeiro, isto não é uma crítica, é uma constatação. Após o jogo de São Paulo, daquela gritaria toda, o Palmeiras não teve mais um penalti. Acabaram-se. Mais um penalti. E foi claro, é claro, o toque na perna do Roque. O único penalti que tivemos foi em casa com o LDU. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. A arbitragem é muito exigente comigo e está certo, mas eu exijo também, e o Palmeiras e os clubes brasileiros exigem quando é penalti é para se marcar, seja contra quem for. Cara, ninguém é burro, né? No futebol. Você sabe quando você perde mal, quando você está fazendo as coisas para que vaya melhor. O jogador sabe, mas se sofre porque queremos ganhar. Mas o mais importante é o desempenho. Obviamente que queremos desempenho e resultado, né? O jogo ficou meio travado, o Internacional criando até oportunidades, tendo a bola no campo de ataque, e o Palmeiras, numa bola parada, desbloqueou a defesa do Inter e conseguiu fazer 1-0. E aí é claro que condiciona o jogo, né? Quando você faz um gol aos 23 minutos, condiciona o jogo, mas foi um Internacional, o Berton trouxe bem, e também o seu treinador, né, o Pesolano, falou muito sobre isso na coletiva. Foi um time que mostrou que sentiu o gol e rapidamente voltou para o jogo, tanto que empatou com o Ronaldo, né? Golaço. E aí o Palmeiras, no segundo tempo, teve, logicamente, e de fato, né, um golaço. O Palmeiras, no segundo tempo, foi aquele time que a gente se acostumou a ver também nessa versão de controlar o jogo sem a bola muitas vezes e tentar transição rápida, porque tem dois atacantes que se entendem muito bem, né? O Vitor Roque e o Flaco Lopes. O Flaco Lopes até, acho que um pouco abaixo, né, no jogo, acabou saindo no final até para o GFT, mas de qualquer forma foi pouco abaixo, mas um jogador que participa muito também dessas jogadas, preparação de jogadas para o Vitor Roque e de abrir espaços também. Esse gol do Vitor Roque, inclusive, ele ganhou na marra, né? Passou por dois defensores do Internacional, bateu travado na característica do Vitor Roque. Então foi o Palmeiras que, contra o Vitória, foi superior, né? Conseguiu uma goleada, foi um time imponente, como diz o seu próprio hino,
e sofreu muito pouco. No jogo contra o Internacional, houve mais equilíbrio, o Internacional não conseguiu a eficiência necessária para conquistar um resultado melhor, como foi contra o Flamengo. Foi um time que até o Pesolano tirou o Alan Patrick no início do segundo tempo, né? Ele falou na coletiva sobre o Alan Patrick muitas vezes jogar só, ser um jogador que muitas vezes precisa de associação e ele vai precisar encaixar o time para que ele entre no jogo, mas eu senti que a saída dele foi muito também por conta do Internacional sem a bola. Ele perdeu um pouco essa intensidade, até para o Internacional fazer marcação-pressão ou tentar voltar, né? Baixar um pouco mais suas linhas para atacar a profundidade. Agora o Andrés melhorou muito, né? O Andrés já é um ídolo do Palmeiras, é um cara que se entrega muito, cara. O Andrés, ele é um cara de grupo, né? Um cara que se entrega bastante ao time. E o Arias vai chegar, vai ter que brigar pela vaga dele. E ninguém chega no Palmeiras. O Palmeiras não tem essa política. Chegou. Eu acho que conhecendo o Abel, ele não vai colocar o Arias de titular logo. Ele vai testar. Agora, claro que ao decorrer, né? Pela qualidade do Arias, ele vai ter vaga aí. Agora, no lugar de quem, eu não sei. Desconfio que é no lugar do Maurício, ou se não no lugar do Alan. Porque o Vitor Roque e Flaco Lopes é insubstituível no ataque, né? Mas agora, vendo o jogo, né? Mesmo o Internacional, como eu falo, hoje em dia, vou dar um exemplo aqui, o jogo do Bahia e Vasco. O Vasco praticamente amassou o Bahia, né? Mas não chutou bola no gol. É o que eu falo. Posse de bola, sem direcionamento, não adianta. Você vai ter a posse de bola, mas você não vai atacar. O Palmeiras foi cirúrgico, foi 3 gols, né? Por menos chances do que o Inter, porém foi incisivo, foi direto, buscou o gol, né? Não chutou bola por chutar. Porque tem jogador que tu é louco, os caras chegam de frente pro gol, chuta pra fora de qualquer jeito, não mira o gol. Pô, chuta por chutar, pô. E aí, meu amigo, o Palmeiras já está mostrando já que esse ano vai ser diferente. Entendemos que, cara, futebol é isso, né? Torcedor é passional, né? A gente quer que o time ganhe sempre, mas a gente sabe que não vai ser assim. Vai ser um caminho difícil, né? Vai ser um caminho difícil. O campeonato ainda não afunilou, mas o Palmeiras continuou com aquela mesma pegada do ano passado. Tudo bem que no final do campeonato o Palmeiras deu uma caída. Isso foi nítido, né? Aquele empate contra o Vitória mesmo, né? Derrota pro Vitória, derrota para times inferiores, né? Perder pro Bahia. Então, essas duas derrotas aí, sem essas duas derrotas para times menores, mais fracos, o Palmeiras seria campeão no passado. Mas infelizmente não aconteceu. Mas esse ano espero que o Abel tenha consertado esses erros. Com a chegada do Arias vai melhorar muito essa qualidade, que vai ter um jogador para chamar responsabilidade. Temos o Andrés, o Vitor Roque, o Flaco e agora o Arias. Jogadores que chamam responsabilidade. Agora precisa também mais de um 5, precisa de um 5 e um zagueiro. Só isso que o Palmeiras precisa. Para quê? Para ter essa responsabilidade também para dividir com o Gustavo Gomes, que é um cara líder, e com o Marlon Freitas também, com o Andrés. Porque precisa, pessoal. Cada setor tem que ter um cara ali, né? Não é só um líder no meio de campo. Antigamente era só um. Hoje em dia não. Hoje o futebol tá mais dinâmico. Não, então precisa dividir essa responsabilidade, beleza? Parabéns ao Verdão aí pela vitória. 3-1. Espero que seja a primeira de muitas, né? Que o Palmeiras comece a ganhar aí e ganhar bem para se manter na liderança e chegar no final do ano campeão. Ou senão ali brigando para ser campeão, porque não vai ser fácil, pessoal, não vai ser fácil, a gente entende muito bem como é o futebol, não existe nada fácil presta, e no futebol é a mesma teoria. Espero que o Verdão continue assim, né? E com a chegada do Arias vamos melhorar muito mais, claro que ele vai chegar para brigar pela vaga dele, o Abel está certo, beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal. Estamos de volta daqui a pouco, viu? Às 10 horas, 9h30, hoje é vídeo adoidado, o Palmeiras ganhou. A gente vai ter não vários vídeos, no máximo 2, 3, porque não adianta também estar trazendo a mesma informação toda hora. Tudo bem? Então tamo junto e até o próximo vídeo.